Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é o Ulisses falando e hoje a gente está fazendo mais uma live do canal, dessa vez com o Eliseu Pereira da Silva, trabalhador dos Correios, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Goiás, filiado ao PT também, ele é carteiro, e eu queria que você se apresentasse primeiro, Eliseu. A gente vai falar hoje sobre a situação dos Correios, as perspectivas de luta para 2024. Eu queria que você se apresentasse melhor, falasse o que você acha talvez relevante aí, para quem não conhece não só o seu trabalho, mas também para quem não conhece os Correios. Se você quiser falar alguma informação inicial aí, fica à vontade. Então, meu caro, bom dia aí a todos que estão nos acompanhando, a quem for nos acompanhar depois, já que o programa deve ser gravado e disponibilizado, né, o podcast. Então, que todos sejam bem-vindos e que a gente possa fazer aqui um debate muito bom. Sobre mim, dizer assim, eu sou um cidadão nascido no norte do Tocantins, numa pequenina cidade chamada Piraquê, e vivi os meus primeiros 15 anos de vida lá, oriundo de escola pública. Lá não existe essa coisa da escola privada, né? Até porque ao mercado interessa as grandes cidades, onde de fato geram lucro, né? E estudei praticamente a minha vida toda na escola pública, vim para Goiânia em 1993, ingressei nos Correios em 97, e gosto de trabalhar na empresa. Eu já tinha assim um relacionamento com a empresa, uma vez que quando eu morava lá no norte do Tocantins, naquela época, hoje o povo tem muitos amizade pela internet, seguidores, essa coisa. Na época a gente tinha amizade por correspondência, né? Umas rádios aqui no Brasil, em Brasília, que tem uma programação muito voltada para o norte do país, e elas desenvolviam esse tipo de situação. Então eu escrevia muito, conhecia bem os funcionários do Correio lá de Piraquê, Xambioá, e depois que ingressei na empresa, ingressei também, logo em seguida me filiei ao sindicato, fui delegado sindical por uns 3 mandatos, e passei a frequentar diretamente as lutas da categoria, a fazer parte realmente, as greves, as demandas que a gente tinha. E em 2008, melhor dizendo, a gente participou de uma eleição pela primeira vez, e desde então a gente vem participando da direção, com renovações. Já cheguei a ser aqui no nosso sindicato, o cargo máximo é o secretário-geral, já cheguei a ser o secretário-geral por 2 mandatos, e o secretário de Finanças por 2 mandatos. Atualmente eu sou secretário de formação, né? Nós desenvolvemos um trabalho de formação que a gente entende que está faltando demais ao trabalhador brasileiro, esse tipo de conscientização, de formação realmente, de entendimento de qual que é o seu papel enquanto trabalhador, enquanto vendedor de força de trabalho. Às vezes a pessoa tem um pequenino comércio e ele se acha um empreendedor, um empresário, um microempresário. Não, ele está só vendendo a força de trabalho dele, às vezes, como serviço, como prestador de serviço, fornecedor de serviço ali para a sociedade, só que às vezes ele não tem essa compreensão de que ele não é um capitalista, ele é um vendedor de força de trabalho. E aí a formação se faz muito necessária nesse momento, né? Então é isso, e aí estamos aí à disposição para discutir os diversos temas que envolvam não necessariamente apenas Correio. Um ponto importante, eu, de 1993 a 2021, eu convivi dentro de, aliás, 1991 a 2021, eu convivi dentro de uma igreja evangélica. Portanto, eu tenho uma formação evangélica muito forte, e me desliguei de tudo quanto é igreja em 2021, mas não me desliguei do cristianismo. Acredito piamente nos princípios cristãos, leio a Bíblia, uso a Bíblia como regra de fé, só que esse sistema que está aí eu não acredito. Eu acredito que ele foi totalmente deturpado, e tem coisas que chegam um momento que me parecem irreversíveis, né? Há quem crê que é possível reverter muito do que está aí, mas eu, por enquanto, minha crença nessa mudança da alternativa que a gente está vendo aí é difícil, porque cada vez mais o capitalismo está se infiltrando de tal forma no subconsciente da população que os princípios que estão sendo deturpados por essa infiltração. Os grandes pastores, né?
estão absorvendo teorias do capitalismo para dentro das instituições religiosas, o que faz com que o fiel ele seja meramente um sustentador da boa vida de algumas lideranças, algumas não, muitas lideranças que a gente tem no país afora, né? A princípio é isso, meu caro. Vamos lá, também à disposição para conversar. Beleza. Então, você comentou aí um pouco da situação atual dos Correios, né, da questão dos trabalhadores. Eu queria saber como está o quadro de trabalhadores dos Correios, quão defasado está esse quadro, o que você acha que é importante a sociedade saber sobre esse momento atual de talvez precarização dos Correios, quantos trabalhadores faltam, o que é importante a sociedade saber sobre isso, antes da gente ir para outros temas. Ulisses, boa pergunta. Olha só, há algum tempo já no Brasil vem se desenvolvendo uma teoria de que tudo que é público não presta e tudo que é privado é uma maravilha. Para que você consolide essa concepção, você tem que ir destruindo a imagem daquilo que é público, certo? Pois bem, quando eu ingressei nos Correios, quando se fazia pesquisa de satisfação em relação aos serviços públicos e privados junto à sociedade, geralmente o Correio tinha em torno de 97% de aprovação popular. E isso era motivo de muito orgulho. Em 2011, nós tivemos o último concurso, portanto, já se vai aí para 12 anos, 13 anos, né, sem concurso público. A presidenta Dilma, ela criou em 2014 o primeiro PDI, Programa de Demissão Incentivada, que era para os aposentados. O discurso do governo naquele momento era assim: nós vamos demitir os aposentados, que são quem estão ganhando um salário um pouco maior. Com o salário que a gente paga hoje, um aposentado, dá para a gente pagar 2 novatos e meio, né? Então, vamos fazer o seguinte: nós vamos nos livrar dessa mão de obra que está mais cara, vamos contratar e vamos, portanto, renovar a mão de obra, certo? Beleza. Fez um PD em 2014, fez outro em 2015, e sem fazer o concurso ainda. No terceiro, quando ela foi falar de fato em fazer concurso, que era ali em meados de 2016, ela já estava muito mais preocupada, era em se livrar do impeachment, né? Daquele golpe que foi aplicado numa pessoa legitimamente eleita. Isso foi um golpe na nossa opinião, na nossa concepção, mas o fato é que, em relação a nós, quando de fato o governo dizia que ia fazer o concurso, ela já estava mais preocupada em se livrar do golpe do que em fazer o concurso. Veio o golpe quando o Temer assume. Para aqueles que vão se recordar, no dia seguinte que ele teve a posse dele, lá numa entrevista que ele deu, que ele estava no Rio de Janeiro, ele falou: privatizar os Correios não é difícil, certo? Pois bem, ele colocou lá um presidente na empresa, que em seguida abriu um PDI, depois colocou um general, eu acho que Juarez, o nome do general, pediu para esse general fazer um estudo de viabilidade, já um pouco próximo do final do mandato do Temer, viabilidade da privatização ou não dos Correios. Foi feito o estudo, foi comprovado que não havia necessidade da privatização, porque na época, principalmente o pessoal alinhado ao ex-presidente Bolsonaro, eles desenvolviam uma campanha de destruição mesmo da imagem dos Correios. Eu me lembro de um episódio que o Flávio Bolsonaro fez, acho que era o Flávio, fez um vídeo falando mal dos Correios, eu e um colega comentamos, e em seguida, 24 horas depois, nós tínhamos 50 mil comentários descendo a ripa no que nós tínhamos falado. Mas o que a gente estabelece, para ficar claro para quem está nos assistindo, na nossa concepção, é que você tem uma destruição proposital da empresa durante a gestão Temer, acelerada, né, a máxima potência no governo Bolsonaro. Lembrando que o Bolsonaro, nas entrevistas que ele concedeu na pré-campanha eleitoral ali, naquele período antes da eleição, eu me lembro de uma entrevista na Record, por exemplo, o cara falou: e os Correios? Ele falou: os Correios têm que ser vendido, privatizado imediatamente. Se não privatizar, tem que extinguir. Essa foi a palavra dele.
Pois bem, o desafio de privatizar os Correios não é fácil, até porque ao mercado não interessa os rincões do país. E a gente vive num país de dimensão continental, onde você está aí na tua cidade, eu estou aqui em Goiânia, capital de Goiás, tem uma miríade de cidadãos brasileiros espalhados pela Amazônia, espalhados pelos rincões do Nordeste, do Sudeste e do Sul, em cidades pequenininhas que não interessam ao mercado. Eles sabem disso, né? Como não era tão fácil assim privatizar, eles abriram mais PDIs. Você tem uma noção, entre 1º de janeiro de 2014, quando nós éramos 127.500 trabalhadores, e a data de hoje, quando nós somos 85 mil, nós temos aí, portanto, 42 mil trabalhadores a menos. Não tem empresa que consiga prestar um serviço de qualidade com se desfazendo da sua massa de trabalhadores de forma acelerada, sem substituição. Entende? Então, o que a empresa fez? O Temer criou a lei de privatizações, a lei de terceirizações, aprovou lá no Congresso. O Correio se utilizou da lei de terceirizações para terceirizar algumas atividades meio, como o tratamento, por exemplo. O que é o tratamento? Você posta uma encomenda para mim aí na tua cidade. Essa encomenda, até ela chegar na mão de um carteiro, ela vai passar pela mão do atendente, que vai encaminhar ela para um centro de triagem. Lá nesse centro de triagem é a atividade meio, onde ficam os operadores de triagem em transbordo. Esses operadores vão encaminhar ela para Goiânia, daqui até chegar na mão do carteiro, você tem aí uns 3, 4 operadores de triagem que vão lidar com essa correspondência. Essa atividade meio, ela foi terceirizada e o Correio ficou simplesmente refém. Goiás, São Paulo, Minas Gerais, no final do ano passado, tiveram uma crise ainda não solucionada terrível. Por quê? Porque a empresa terceirizada parou de pagar os funcionários. Ela recebia do Correio, mas não repassava aos funcionários. E aí os funcionários pararam de trabalhar. Então, as encomendas ficaram paralisadas aí no meio, entre o atendente e o carteiro. A empresa ficou refém da empresa terceirizada. Isso tudo destrói a imagem dos Correios perante a população, né? E aí a gente entende que, durante a gestão Bolsonaro, isso foi acelerado justamente aquilo que ele tinha dito. Se eu não privatizar, eu tenho que extinguir. Porque se você tinha uma empresa lá nos anos 90 que tinha 97% de confiabilidade, a última pesquisa deu 39% de confiabilidade da população junto aos Correios. O serviço está ruim? O serviço está ruim. Eu amo o Correio, eu gosto de trabalhar na empresa. O serviço está ruim, a população está descontente, mas por que o serviço está ruim? Porque nós estamos com 42 mil trabalhadores a menos. Não tem como você atender ao consumidor, ao cliente, que é o objetivo final da nossa existência. Não tem como atender ele a contento, senão não temos trabalhador para isso. Aqui em Goiânia você tem unidades que há 10 anos atrás tinham 37 trabalhadores, hoje tem 10. Como é que 10 pessoas vão prestar o serviço com a mesma qualidade que 37? É inviável. Aí, ano passado, no acordo coletivo selado, houve um compromisso da direção da empresa de que esse ano vai sair o concurso, né? Fala-se no concurso para até o mês de julho. A gente quer crer que esse concurso de fato saia, porque ele é necessário. Ele não é necessário só para a imagem da empresa, ele é necessário para que a gente, de fato, preste um serviço com excelência, que a população precisa, a população necessita, né? E quando a gente fala de que a população necessita, é porque, assim, eu gosto de acompanhar os debates, principalmente de quem critica, né, a posição que a gente tem. Só que quem critica, geralmente, está com o olhar de quem mora numa grande cidade. Vai numa cidade pequenininha. Você tem uma prestação de serviço de péssima qualidade, de serviços públicos no geral, e de serviços privados, principalmente. Quando você, de determinados setores, e quando você olha para o serviço postal, não há interesse porque não é economicamente viável. Imagina o seguinte, alguém vai postar uma correspondência, uma encomenda, lá da cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul, para a cidade de Oiapoque, que fica lá no extremo norte do país. Qual é a empresa privada que vai se interessar por esses serviços se ela vai gastar uma quantidade, né, tem um valor aí embutido para que ela consiga fazer esse serviço? O que as empresas privadas estão fazendo? Boa parte delas
pega o serviço do cliente, se propõe a levar de Gravatar ao Oiapoque, em seguida ela pega e lá em Gravataí mesmo, ela vai numa agência do Correio e posta, e o Correio faz esse serviço, e ela cobra, em muitos casos, ela cobra um valor muito maior do que o valor que o Correio cobra, né? Hoje você está tendo algumas que estão cobrando um valor igual e às vezes até inferior, não sei como eles fazem esse malabarismo. Eu entendo que a ideia de passar para o consumidor aquela ideia de que sem o Correio o serviço vai ficar mais barato. E as experiências de privatização que a gente tem no país, elas não são positivas. Eu já debati em outras oportunidades com gente que defende privatizações aqui em Goiânia, que fala assim, mas e as teles? As teles deram certo. Será que deram mesmo? Eu faço a avaliação que, primeiro, o cara fala assim, Eliseu, mas hoje você pode comprar aí um iPhone 15 Pro, se você tiver o recurso. Isso não é graças à privatização, isso é graças ao desenvolvimento tecnológico do planeta. Lembrando que em 1999, quando foi privatizado, não existia a popularização do celular. Celulares era um negócio assim que funcionava muito precariamente. A popularização mesmo veio ali a partir de 2005. Então, o serviço público ele é um serviço necessário. O que a gente precisa é de ter trabalhadores em quantia suficiente para que a gente possa atender a contento a nossa população. Isso ficou evidente na pandemia, quando muitos fecharam as portas aí, e o Correio, nós dos Correios, nós carteiros, a gente não ficou um único dia sem parar. E os sindicatos tiveram que se desdobrar muitas vezes, porque você tinha, às vezes, caso de gente com suspeita, em determinadas regionais, superintendências estaduais, tinha uma dificuldade para que aquele trabalhador, ao desenvolver, ou ele ou alguém da família dele, o sintoma, ele fosse imediatamente afastado para que ele fosse lá fazer os testes, verificar se estava tudo ok ou não, e se ele tivesse realmente com o vírus, ele ficar devidamente resguardado, né? Então, foi um momento muito complicado, mas o Correio brasileiro não fechou as suas portas em nenhum canto do país, em nenhum dia. A gente ficou atendendo a população, é óbvio que com merecimento, com aplausos, o olhar ficou muito voltado para a situação dos enfermeiros, mas a nossa situação não era tão diferente assim, porque no final das contas, muitas vezes o trabalhador de correio ele está mais exposto do que, com exceção do enfermeiro, ele está mais exposto que todas as outras profissões, porque veja bem, naqueles dias da pandemia, naquele período, eu não estava aqui no sindicato, eu estava lá na empresa. Eu passava situações onde eu entregava, saía para distribuição, às vezes, com 200 encomendas. Muitas vezes eu ia visitar nessas 200, em torno de 120, 130 clientes. Ou seja, eu ia lidar diretamente com 130 pessoas diferentes. Qual a garantia que eu tinha que nenhuma delas estava contaminada? Zero. Muitas vezes eu encontrava cliente que dizia, carteiro, eu não posso ir aí receber, porque eu estou com Covid. Então, a gente já tinha um protocolo. Nesses casos, eu perguntava o nome da pessoa, escrevia o nome dela na encomenda, tirava a foto, dava baixa na encomenda, colocava a encomenda no chão e me retirava. Ela ia lá e pegava a encomenda, entende? Mas a gente esteve totalmente exposto. Então, o quadro do Correio, no geral, é esse. A gente precisa urgentemente de um concurso, que a gente precisa atender bem a população. E eu sei que, posteriormente, a gente vai estar, o canal vai estar disponibilizando o link aí dessa conversa, e aí vai ter gente que vai dizer assim, mas o serviço está ruim, é porque a empresa é ineficiente. Não é, a empresa é eficiente. A empresa, quando você pega os índices de encomenda extraviado, quando você pega todo o trâmite em índice de encomendas que o tráfego postal que nós temos, diariamente são de milhões e milhões, né? Então, é óbvio que nesse milhões e milhões você vai ter um ou outro caso, mas, no geral, a empresa é eficiente, a empresa é lucrativa. A gente teve um período aí onde foi feita uma campanha, principalmente pela extrema-direita, pesada contra a imagem da empresa, mas sem olhar tecnicamente o serviço que é feito, sem olhar tecnicamente o que é o Correio Brasileiro. Correio Brasileiro, para aqueles que às vezes vivem, por exemplo, na capital paulista, não tem a noção do que é você
trafegar num rio amazônico 3, 4, 5 dias para entregar as encomendas da população brasileira. Aí, outro dia, teve um deputado da extrema-direita até que falou aí lá na Câmara, problema de quem mora no meio da Amazônia. Isso é o olhar restrito, é não olhar o todo. E o todo, ele é necessário, meu caro, porque quando você, aí na tua cidade, vai numa loja comprar um pacote de arroz, você está pagando um grupo de impostos que estão embutidos no valor desse arroz. No caso dos impostos municipais, eles até são diferentes, mas dos estaduais também ainda tem um ou outro que é diferente, mas os impostos federais, o que você paga aí, eu pago aqui em Goiânia, quem mora lá em Manacapuru, no Amazonas, paga do mesmo jeito, quem mora em Caruaru, lá no Nordeste, lá em Pernambuco, paga da mesma forma, quem mora em Arapiraca, em Alagoas, da mesma forma, enfim, quem mora em qualquer canto do nosso país, lá em Sena Madureira, no Acre, paga impostos do mesmo jeito. Então, nós somos da ideia de que, se você paga impostos iguais, você tem que ter um tratamento igual. A gente não pode privilegiar quem mora na Faria Lima, quem mora ou trabalha na Faria Lima, em prejuízo de quem mora em Mata Azul, que é um povoado aqui na divisa de Goiás com Tocantins, né? Então, é isso. A gente entende que o serviço público, e a gente não defende só o serviço público de correio, é a saúde, é a educação. Nós entendemos que o serviço público ele é necessário para o país, né? Ele é importante para a consolidação do país como uma nação soberana, uma nação independente, né? Nosso serviço público deu exemplo durante esse período de pandemia e as pessoas são tendentes a esquecer muito rápido o que sofreram os enfermeiros, os médicos, os carteiros, os bombeiros, os policiais, os lixeiros, os garis, que limpam as nossas cidades diariamente, né? Então, é necessário que a gente tenha um olhar voltado para esse todo, para que a gente entenda a importância que é o serviço público brasileiro. Certo? Certo. Bom, você terminou agora? Vou confirmar aqui. Entendi. Eliseu, você falou sobre uma greve, uma paralisação que teve, acho que foi aí em Goiás, né? E eu queria mais que você contasse um pouquinho mais sobre essa luta, né? Sobre as razões mais pontuais, se você lembrar dessa ou de outras lutas aí, contar sobre a mobilização dos trabalhadores e como usam esse tipo de mobilização para desgastar a imagem da empresa, né? Para descontextualizar as razões do porquê pararam, para alegar que tem que privatizar. Sim. Olha só, a nossa Constituição, ela diz que o direito de greve, ele é livre. No entanto, o que a gente tem percebido, já de um bom tempo para cá, é que o nosso judiciário, há quem diga que ele só existe para defender os ricos, né? Eu tento não entrar nessa vibe de alegar que o nosso judiciário ele só existe para defender os ricos. No entanto, embora eu me esforce para não absorver essa percepção, ela é muito forte. Ela é muito forte. Vamos, antes de adentrar nas nossas greves de correio, vamos pegar, por exemplo, esse caso recente que teve em São Paulo, quando metroviários, motoristas de ônibus decretam uma greve. E aí vem o judiciário e determina que que os sindicatos são obrigados a manter ali 80% da categoria trabalhando. Ora, 80% da categoria, dependendo do tamanho da categoria, já é o efetivo que está trabalhando no dia a dia, porque você tem muita gente de férias, você tem muita gente de licença médica, né? Tem muita gente que às vezes está ausente do trabalho por uma razão ou por outra. Então, de certa forma, a gente tem visto isso acontecer nas diversas categorias. A exceção feita quando o trabalhador se revoltou e foi para cima mesmo foi aquele período ali próximo da Copa de 2014, quando, se não me engano, foram os garis do Rio de Janeiro que foram lá e enfrentaram, e quando a justiça emitiu multa para o sindicato, eles disseram: sindicato, te retira e deixa conosco. Foi um exemplo de consciência de classe, assim, maravilhoso. O nosso histórico,
e a Constituição diz que cabe aos trabalhadores deliberarem sobre o momento de fazerem uma greve, de fazerem uma luta. Os trabalhadores dos Correios, eles são, a nível federal, a segunda categoria mais mal paga do Serviço Público Federal, apesar de ser uma das que mais trabalha, né, no geral. Quando eu falo no geral, é porque os carteiros são a maioria dessa massa de trabalhadores. Atualmente, nós somos 86 mil, os carteiros são cerca de 50 mil desses 85 mil no total, o número de trabalhadores, os carteiros são cerca de 50 mil trabalhadores, né? Então, a gente está liberando 60% desse total. E aí, nesse sentido, estão expostos a cachorros, e a população muitas vezes não tem a conscientização do que é um cachorro, dependendo da raça e do treinamento que esse cachorro tem de agressividade, né? Nós estamos expostos a cliente agressivo, cliente descontente com o serviço, e não entende que o carteiro é mais uma vítima de toda essa desestruturação que a empresa está sofrendo, sofreu principalmente na gestão Bolsonaro, né? Ao excesso de trabalho, ao sol que leva muitos a desenvolver câncer de pele. A gente não está falando aqui de desconhecimento de causa. Aqui no sindicato a gente já precisou dar apoio técnico, administrativo e jurídico para muitos trabalhadores que desenvolveram câncer de pele, né? Acidentes de trânsito dos mais variados níveis, né? Então a gente tem uma exposição muito forte. E o trabalhador, com exceção de alguns trabalhadores dentro da engrenagem da Embrapa, nós somos a categoria mais mal paga. Tem alguns trabalhadores da Embrapa que o piso salarial é menor que o nosso, mas o nosso está entre os piores. Portanto, cabe a nós, diante dessa desestruturação sofrida pela empresa, diante do salário que muitas vezes não está a contento, decidimos um momento de greve. E a gente fez greve e tem feito greve. Fizemos greve durante os governos do PT, embora parte da nossa base tenha vamos dizer assim, um alinhamento ideológico com o Partido dos Trabalhadores, e principalmente parte do movimento sindical. Isso não impediu que a gente fizesse greve em parte dos anos em que o Lula esteve no poder, até 2010, né? Nós fizemos, salvo engano, teve 2 anos só que a gente não fez greve. Durante a gestão da Dilma nós fizemos, e nós fizemos tanta greve que a direita, para macular o movimento sindical e para macular a imagem do Correio, começou a chamar nós de profissionais de greve, né? Ora, gente, se a Constituição me diz que cabe à massa de trabalhadores decidir o momento de fazer as suas lutas, nós não somos profissional de greve. Nós entendemos que é o momento, e aí fazíamos as lutas. Fizemos, durante a gestão Bolsonaro, nós somos uma das poucas categorias que, de fato, fez uma greve forte, uma greve grande, uma greve que durou 46 dias, 42 dias, melhor dizendo, onde nós tínhamos, aqui em Goiás, por exemplo, nós tivemos dos 3.200 trabalhadores dos Correios que nós temos em Goiás, nós tínhamos mais ou menos 1.000 trabalhadores participando da greve diariamente. E a empresa, divulgando na imprensa, muitas vezes, que só tinha uns 300 trabalhadores paralisados, 250, 300 trabalhadores. Só que a gente entende que é aquela velha máxima, né? Em momentos de guerra, a primeira vítima é a verdade. E aí, quando terminou a greve, ela emitiu o boletim diário de faltantes ao trabalho, em torno de 1.000 trabalhadores. Fizemos aquela greve, o governo, o Bolsonaro, em 2020, eles retiraram, nosso acordo coletivo tinha 79 cláusulas, eles retiraram 50 cláusulas do nosso acordo coletivo, entendeu? Ficou o básico do básico somente. Foi, assim, uma tragédia, mas nós fizemos a luta. Continuamos fazendo a luta em 2021. Quando foi em 2022, com o intuito de angariar o apoio e o voto dos trabalhadores, eles devolveram uma pequena parcela desses direitos que tinham retirado em 2020, né? Graças a Deus, houve uma conscientização de classe maior do trabalhador, entendimento do momento político, porque em 2018, praticamente 80% dos funcionários do Correio, pelo menos aqui em Goiás, votaram no Bolsonaro, acreditando que ia haver uma... Cara, às vezes eu tenho dificuldade de entender o que se passa muitas vezes na cabeça do trabalhador, porque lá atrás, lá nos anos 80, dava para a pessoa dizer, não, eu não conheço essa figura, eu não tenho entendimento do que essa figura defende. Só que 2022,
2018, não dá mais para dizer isso, com tanta informação que a gente tem, né? Com tanta fala do cara solta na mídia, com fala do cara dizendo eu vou extinguir essa empresa, e mesmo assim, mais ou menos 80% defenderam ele, né? Felizmente, em 22, a gente fez um trabalho nacionalmente muito forte de conscientização do trabalhador, houve comprometimento do presidente Lula, com o fim daquele projeto de privatização que chegou a ser aprovado na Câmara, e o senador Omar Aziz pôs ele ali em banho-maria no Senado, enquanto já que estava muito próximo da eleição, né? E, felizmente, o presidente Lula, no dia 1º de janeiro do ano passado, lá no Palanque, e eu tive a felicidade de estar lá para ver ele dizer, ó, está aqui a canetada, esse projeto de privatização dos Correios vai para o cesto de lixo, entendeu? Porque, às vezes, é necessário que a gente fale isso, porque os 4 anos de gestão Bolsonaro foram 4 anos, assim, terríveis para o trabalhador de Correio. Olha só, o presidente Bolsonaro, ele pôs um deputado aí de Campinas, aí em São Paulo, eu não lembro agora o nome dele, nem faço muita questão de lembrar, porque foi uma desgraça para a empresa. O camarada, ele, na época, ele deu ao todo, durante o período que ele ficou na presidência dos Correios, ele concedeu umas 70 entrevistas, entre rádio, televisão, internet, os mais variados meios. Em todas, ele falava mal da empresa. Agora, como é que eu sou colocado na direção de uma empresa e eu só falo mal daquela empresa? Como é que pode um negócio desse? Então, é um deputado privatista, defendia o processo de privatização e obviamente, trabalhou arduamente para que isso acontecesse. Por isso, era interessante para ele falar mal da empresa reiteradamente, constantemente. Felizmente, não foi reeleito depois, né? Foi substituído por um general que também não... Aquela conversa mentirosa do Bolsonaro de que o governo dele era um governo feito por pessoas técnicas, não era, porque o cara que foi posto na direção do Correio, ele entendia de Correio igual eu entendo de aviação, entendeu? Ou seja, nada, usa o serviço muito esporadicamente, né? E não entendo nada. Então ele não entendia nada de Correio. E foi posto aqui para ser o presidente da empresa, ficou aí, foram 2 anos e meio que ele ficou na direção da empresa, né? A gente fez as greves que fizeram e faremos greves sempre que necessário. Ano passado, conseguimos um acordo coletivo a duras penas e não tem sido satisfatório, principalmente porque, terminado o processo de negociação, algumas coisas foram cumpridas de imediato, aquilo que se refere a salário especificamente e a benefícios, a empresa cumpriu. Só que ficou de, no máximo, 60 dias depois, montasse uma mesa permanente para que a gente discutisse aquilo que não tinha sido resolvido no acordo coletivo, como a questão do nosso plano de saúde, o nosso Instituto de Previdência, o Postales, né? Também ficou para ir para a mesa de negociação, o fim do SD, que a gente chama de SD da morte, né? Que o SD é o plano que o Correio usa para definir quantos carteiros vão trabalhar em determinada cidade, né? E esse plano, ele foi feito um arranjo nele durante a gestão Temer e durante a gestão Bolsonaro, onde um carteiro que entregava um bairro, esse carteiro passou a entregar uma área que antes era feita por 3 carteiros, por 4 carteiros. Aquela história que eu te falei, que aqui em Goiânia a gente tem CDDs, centro de distribuição, que antes tinha 37 carteiros e hoje tem 10. Por quê? Porque tem 10, não que a necessidade do cliente acabou, ela continua aí e você vai expandindo a área geográfica que cada carteiro entrega automaticamente para poder fazer frente àqueles 42 mil que já saíram da empresa sem reposição, e aí eu vou deixando, cada vez que sai um, eu vou deixando a área que ele entregava descoberta. Como é que eu cubro ela? Expandindo a área dos carteiros que ainda restam na empresa, entende? Então é um desafio muito grande, mas nós somos muito otimistas, acreditamos nas propostas do presidente Lula, acreditamos na sinceridade do governo federal em recuperar o serviço público brasileiro. A gente está vendo aí o anúncio de um concurso público unificado que fala em 6 mil e poucas vagas. Nós estivemos lá não é SEGEP, SEST,
que a secretaria que cuida das estatais em Brasília, durante a negociação coletiva, nós estivemos lá falando com a secretária, que estava lá atendendo, né, a pessoa responsável por aquela secretaria, que nos informou que sim, a SEST é o antigo DEST, né? Era um departamento, hoje é uma secretaria, que o Correio tem sim autorização já para fazer um concurso para 7.500 vagas. O movimento sindical entende que isso é insuficiente, mas vamos ver aí o que é suficiente fazer com esses 7.000, né? Se a gente consegue, pelo menos, sair desse sufoco extremo e para que a gente volte a atender a população com a excelência que a população brasileira merece. Entendi. Tá bem absurda mesmo a situação, né? Você falou aí que os trabalhadores estão tendo que entregar, cobrir o que outros trabalhadores entregavam, né? Então, isso é um nível de precarização muito grande, né? Você falou ainda que tem vários problemas aí, várias dificuldades da categoria na pandemia, então, assim, é inaceitável mesmo, e ainda mais cheio de político difamando a empresa, os trabalhadores da empresa, é absurdo. Eu falo assim, meu caro, que a grande maioria da população que critica os Correios, esse pessoal que está em podcast, que está na televisão, que está nas rádios, a grande maioria deles não tem a menor noção do que é o serviço diário de um funcionário do Correio. Muitas vezes eu assisto vídeos, vejo situações e penso em comentar e depois eu recuo, porque eu tenho um pouco uma noção comigo que é o seguinte: em 2024, que é o ano que nós estamos vivendo, não dá mais para mim sair atirando pedras aleatoriamente, sem conhecer a realidade do outro. Então, eu tenho as minhas restrições, por exemplo, com o serviço prestado, por exemplo, pela Polícia Militar. Eu não posso sair criticando porque eu não conheço a realidade que está por trás do ser humano que está vestindo aquela farda, né? Sei lá, de uma emissora de rádio que está descendo a ripa. Aqui em Goiânia tem umas emissoras que são muito direita, da ultra, tem a ideologia direitista, e eu ouço os programas deles, quando dá, às vezes mando uma mensagem lá no WhatsApp deles, fazendo determinada observação, mas eu evito muito a questão da crítica incisiva, porque eu não sei a realidade por trás do ser humano que está falando aquilo ali. O ser humano, muitas vezes, que está fazendo determinada coisa, ele está fazendo porque ele está sendo pago. E a gente sabe que no Brasil, efetivamente, imprensa livre é uma coisa assim que eu tenho minhas dúvidas se existe. Porque, por exemplo, o pessoal critica demais a Rede Globo, né? Que é uma das maiores emissoras de rádio, um dos maiores sistemas de comunicação do mundo. A Globo não se restringe à TV, tem jornal, tem rádio, tem em tudo quanto é canto do país, você tem alguém ligado diretamente, né? Tem jornal impresso, tem revistas. No entanto, pouca gente critica a Bandeirantes, que é financiada pelo agronegócio, essencialmente, né? Pouca gente critica a Record, que, essencialmente, pelo que a gente vê em tantas entrevistas por aí, em denúncias e tudo mais, tem ali a questão religiosa muito por trás de si no financiamento. Então, é óbvio que, se quem está pagando o agronegócio, é óbvio que a Bandeirantes jamais vai falar mal do agronegócio. Vai falar mal, não, vai falar a verdade sobre determinadas coisas do agronegócio. Eu até evito essa coisa, não é falar mal, é falar a verdade. Aquela lei que foi aprovada no Congresso ano passado, em relação aos agrotóxicos, aquilo ali é um atestado para que a gente tenha no país, num futuro muito próximo, um crescimento exponencial dos casos de câncer, né? Porque nós vamos estar consumindo alimentos que tem, sim, na sua composição ali, a absorção de produtos cancerígenos. E a gente não tem como fazer o selecionamento, desvirtuar isso. Então, é difícil falar numa imprensa propriamente livre. Por exemplo, você vem aqui em Goiânia, hoje, a gente tinha, em Goiânia até 4 anos atrás, a gente tinha rotineiramente, pelo menos 3 vezes na semana, era certeza. Tão certo quanto os raios do sol, era certeza que ia passar um caminhão da coleta de lixo nos bairros. Meu caro, tem 2 anos que aqui em Goiânia a gente vê a coleta de lixo nos bairros uma vez na semana e olhe lá.
Já houve períodos aí em que era 15 dias, né? E cada vez a prefeitura vem com uma desculpa diferente. E a gente sabe que o serviço prestado pela empresa pública que lá está, ele vem sendo deficitário também pela falta de seres humanos, pela contratação de trabalhadores, a falta de estrutura. Então, a gente vê em diversos setores, aquela lei que foi criada, a lei da terceirização, ela veio justamente para isso, para fazer com que você precarize o serviço público para você poder privatizá-lo para atender os interesses do mercado, né? O mercado precisa sobreviver, e ele sobrevive basicamente de lucro. Então, a gente tem essa coisa de deteriorar o serviço público para beneficiar determinadas empresas do serviço privado que vão aproveitar. E aí, muitas vezes, aqui em Goiânia, pelo menos, eu falo assim, aqueles que criticam tanto o serviço público, vai lá no PROCON olhar quem é que são os campeões de reclamação por parte da população. Lá não está o Correio entre os campeões de reclamação. Lá não está nem sequer mesmo a empresa que faz a coleta de lixo ainda, né? Essa empresa que ela está sendo prejudicada porque há os interesses para que o serviço seja privado, lá está essencialmente companhias ligadas ao serviço de telefonia, ligadas ao serviço de cartões de crédito, de planos de saúde, todas empresas, pelo menos as 20 primeiras colocadas são todas empresas privadas. As empresas de ônibus, mas você não vê uma crítica incisiva em cima disso. Por quê? Porque são quem detém o capital, portanto, é quem paga os anúncios na TV, no rádio, na internet, nos serviços de comunicação escritos, dos mais diversas formas, entendeu? Então, quem paga é quem determina qual que é a linha editorial, né? E aí, por isso, a gente, no serviço público, fica, muitas vezes, assistindo determinadas coisas acontecer, porque a gente não detém esse capital financeiro no país, né? Entendi. Você falou aí de vários temas que eu queria perguntar, né, da privatização, das terceirizações, mas acho que você já deu uma boa explicada. Só que eu queria que você entrasse um pouquinho mais na questão de que em algum momento você até comentou que, em tese, temos direito de greve no Brasil, né, mas ele vem sendo restringido, né, e e aí eu queria saber que, já que ano passado teve o congresso da CUT, né, inclusive, Uhum. se você acha que esse congresso aí da maior central sindical do país ajudou a trazer algum tipo de garantia que o trabalhador possa realmente se mobilizar, né? Ou se você acha que talvez não foi tão efetivo assim, se você tem alguma crítica, ou se você acha que tem alguma coisa relevante para falar, não só com relação ao que o Congresso pode ter tirado para ajudar os trabalhadores a fazerem suas lutas, né? Até de forma democrática, constitucional, ou se você tem algum outro comentário para fazer sobre esse Congresso, sobre a situação sindical no país. Meu caro, é o seguinte, eu participei do 14º Concult, gostei muito do Congresso, eu tenho assim, muitos elogios ao que a CUT vem fazendo para tentar alcançar os trabalhadores com as suas pautas, suas propostas, suas ideias. Agora, o desafio que a CUT tem é que a gente tem um congresso onde ele fica muito restrito aos delegados. O número de trabalhadores em Goiás ele é imenso. Quantos delegados de Goiás foram? Salvo engano, eram acho que 26, né? Então, tinha eu de Correio, tinha acho que uns 8 da educação, tinha uma galera da saúde, né? Tinha uma galera da agricultura familiar, uns representando a zona rural, né? Mas é um número muito pequeno. Daí o desafio ele passa da CUT para as mãos das federações e principalmente dos sindicatos. Nós, no Sintert, a gente procura gerar essa conscientização de que forma? Quando nós entramos aqui no sindicato, pela primeira vez em 2008, a gente ouvia trabalhadores reclamando na base que o sindicato era uma extensão do Partido dos Trabalhadores, que os cursos de formação só tinha petistas para falar, essa conversa que não era exatamente isso.
Então, o que, que a gente fez? Eu sou historiador de formação, e estava concluindo o meu curso na Universidade Federal de Goiás, e a partir dali a gente defendeu dentro da diretoria, foi acatado que todos os anos, no nosso curso de formação sindical, que é uma vez ao ano, a gente tivesse professores da Universidade Federal, né, ou de algum, que pode ser da Universidade Federal de Goiás, ou da Universidade, então Universidade Católica, né, que hoje é Pontífice Universidade Católica de Goiás, ou de alguma outra universidade. Então, de modo que a gente já teve professor da Mackenzie, que palestrou aqui conosco uma vez, se não me engano, teve um da Unicamp, e tivemos vários da Universidade Federal, dando ali, você tem análise de conjuntura, que é feito muitas vezes por nós ou por gente da nossa federação, ou da CUT, Goiás, ou de outros ramos do movimento sindical. Em seguida, a palestra da formação propriamente é por pessoas dessas instituições, para que a gente busque formar consciência no trabalhador. Porque quando eu falo que o direito de greve no Brasil está sendo restringido, não é só o direito de greve. Durante a gestão Bolsonaro, nós tivemos uma tentativa de transformar os movimentos grevistas como atos terroristas, né? A gente viu essa ideia circulando nos corredores do Senado e da Câmara Federal. Eu, em 2018, logo após a eleição, eu me lancei um desafio que eu demorei uns 15 dias para fazer ele, mas eu acho que foi válido. Eu entrei no site da Câmara e do Senado e cadastrei no meu Gmail cada um dos nossos deputados federais e senadores. Não era só cadastrar. Eu coloquei lá o nome completo dele, o cargo, o endereço dele lá de Brasília, lá da Câmara e do Senado, os telefones de contato, e em seguida me dei o trabalho de ler a biografia do cara. Boa parte deles são advogados, são empresários. Então, e piorou um pouquinho com essa última eleição, né, que nós tivemos agora em 22. Então, como é que eu, trabalhador, quero, por exemplo, a redução da jornada de trabalho para 40 horas, mas eu voto num presidente mais alinhado à esquerda e voto num deputado federal da direita e num senador da extrema-direita. Eu vou conseguir avanços para o trabalhador? Nunca. Eles vão nos dar as migalhas. Mas o tema principal que eles vão discutir, né, é o que interessa ao empresário, ao agronegócio, né? Tanto lá na Câmara não tem a bancada dos trabalhadores. Você já viu falar na bancada dos trabalhadores? Não tem, mas nós temos bancada da bala, nós temos bancada do boi, nós temos bancada da Bíblia, né? Eu até acho que a bancada da Bíblia, para deixar bem claro, a Câmara, o Senado, ele é formado de partes da sociedade, né? Então eu acho que é legítimo. O que não é legítimo é nós termos uma gama de deputados que são evangélicos no papel, mas não são evangélicos na prática. Por quê? Porque quando a gente vai e vota uma lei de terceirização com amplo apoio da bancada evangélica, e essa lei de terceirização torna o trabalho escravo uma realidade no Brasil, como nós estamos tendo atualmente, aqui em Goiás, por exemplo, nós estamos sendo campeão nacional de casos de situações de trabalhadores em situação análoga à escravidão, né? Então, por quê? Graças à lei de terceirização, a reforma trabalhista feita e aprovada por um homem que hoje que era relator, que hoje é o vice-governador de Goiás. Então, a classe trabalhadora, o pobre brasileiro, que muitas vezes a pessoa tem um pequeno salão de beleza e já acha que é empresária, que é empresário, tem ali uma barbearia. Não, meu caro. Às vezes o camarada está com a mochilinha nas costas, entregando alimentação ou prestando serviço na sua moto, e ele, não, eu sou um empreendedor. Não, você é um escravo do sistema, como eu. Você sabe por que do que eu sobrevivo? Sobrevivo de prestar minha força de trabalho, vender a minha força de trabalho para a empresa. Então, você, em cima de um veículo, entregando seja alimento, seja
serviços, que seja, você está vendendo a tua força de trabalho. Quem que realmente é empresário é aquele que está pagando pela tua força de trabalho, entende? Então é necessário que o trabalhador tenha essa conscientização. Sem essa conscientização, a gente vai viver nessa polarização, nessa situação de massas imensas de trabalhadores votando em deputados que ele só vê na época da eleição, que só aparecem para ele no período eleitoral e que depois nunca mais aparecem na frente dele, só daqui 4 anos novamente. Então, é necessário que a gente tenha esse entendimento, por quê? Porque quando você vai ler a biografia do nosso Congresso, o nosso Congresso não é um retrato da nossa sociedade do ponto de vista financeiro, né? Ontem eu estava vendo um vídeo de alguém falando, olha, 200 brasileiros, os 200 mais ricos, eles concentram em sua mão a riqueza que é cerca de 190 milhões de brasileiros. Então, é uma desigualdade escrachante, alarmante, e a população, muitas vezes, não percebe isso, passa como se fosse normal, não é normal, né? Não é normal. E a tendência é, assim, a continuar do jeito que a gente está vivenciando o país, com nós, que defende nós do movimento sindical, com recursos tão parcos para falar, para chegar até esse trabalhador, né? Eu estava vendo um dia uma conversa do ex-assessor de comunicação da presidência da República, no período do Lula até 2010, o Gilberto Carvalho, onde ele falando sobre as alterações que foram feitas na legislação para aquisição de rádios comunitárias principalmente, e o movimento sindical acabou perdendo o bonde da história, tanto que o movimento sindical não tem nenhuma rádio relevante em suas mãos, nacionalmente. A internet nos possibilitou ter um pouco mais de voz, né? Mas não tem. Quem que realmente lançou mão disso, soube usar isso, soube se aproveitar, talvez até porque tenha recursos financeiros de forma mais fácil e garantida? As igrejas, né? E aqui não é uma crítica às igrejas. A questão é, o trabalhador, muitas vezes, ele acha um absurdo dar 1% do salário dele, 2%, 3% que seja, contribuir com o sindicato, mas ele não acha absurdo, no final do mês, ele tirar 10% para a igreja. Ele acha que está dando para Deus, né? Como se Deus precisasse de recursos financeiros, né? Um ser que é criador de todas as coisas vai precisar de 10% do meu salário para quê mesmo, né? Nós vemos uma conjuntura onde grandes nomes da religião no Brasil têm se locupletado da massa de trabalhadores. A Bíblia está aí para qualquer um ler, qualquer um estudar, mas as pessoas terceirizam até essa leitura, essa interpretação e essa vivência. Portanto, é mais negócio eu perder tempo vendo videozinhos e terceirizar para que o pastor leia, interprete e me passe a interpretação dele e eu siga e viva a interpretação dele, né? Durante a reforma religiosa que nós tivemos lá em 1500 e pouco, a gente tinha ali aquela história do só a escritura, ou seja, só a escritura. Então, só a escritura quer dizer que eu como ser humano racional, que tenho conhecimento, que tenho leitura, eu também posso ler e posso interpretar. Então, por exemplo, fugindo um pouquinho da pergunta, mas ao mesmo tempo respondendo ela, o que eu fiz? Em 2021, depois de tanto ver ali gente profetizando mentiras em nome de Deus, e eu fui observando essa coisa, por fim eu peguei e comprei umas bíblias de estudo, criei uma biblioteca na minha residência e fui ler, fui estudar a palavra, para que eu não fique tão escravizado por esse sistema. Porque a escravização por esse sistema, ele me faz com que eu ache que é normal eu dar 10%, mas ao mesmo tempo, para a igreja, para o pastor, achando que estou dando para Deus, mas ao mesmo tempo eu acho absurdo eu contribuir com, sei lá, 1%, 2%, acho que os sindicatos que cobram mais no Brasil, acho que cobram 4%, né? Para quê? Para a organização das lutas. E eu não conheço nenhum. Com a reforma trabalhista, eu me lembro de várias entrevistas do atual vice-governador de Goiás, que era o relator da reforma trabalhista,
E ele dizia assim, olha, a reforma vai possibilitar que o trabalhador tenha o poder de negociar direto com o patrão. O trabalhador está tendo esse poder? Num país onde tem mão de obra sobrando, mão de obra barata sobrando, né? Ele não tem esse poder, meu caro. Então, eu hoje, vamos supor, eu sou carteiro, tenho um piso salarial de R$ 2.600. Aí eu chego para o Correio e falo para o Correio, vamos negociar meu salário, que ele está pouco, eu quero um piso salarial. O Correio não é nem o melhor exemplo, porque eu sou concursado, ele não tem a liberdade, ele pode não me dar o aumento, mas ele não tem a liberdade de me demitir. Então vamos usar uma empresa de ônibus qualquer. O motorista chega para o patrão e fala, ó, meu salário aqui, juntando benefícios e tudo mais, tá dando R$ 4.000. Eu estou trabalhando demais, as viagens é longa, eu quero que o meu salário seja aumentado para R$ 6.000. O patrão dele pode tranquilamente dizer para ele, é o seguinte, passa lá no RH que amanhã tem outro na tua vaga, porque tem motorista de ônibus aí sobrando no mercado. Essa é a realidade. Então, aquela com lorota de que o trabalhador ia ter poder de negociação, ela ficou apenas no discurso para enganar a trouxa, porque ela de fato não aconteceu. E é necessário que a gente consiga, mesmo com todas as dificuldades, conscientizar o trabalhador disso. O movimento sindical, ele existe para que a gente organize as lutas, para que a gente gere no trabalhador essa conscientização. Nós precisamos dos nossos postos de trabalho, mas nós precisamos de respeito, precisamos de condições dignas de trabalho. Eu acho um absurdo a gente normalizar, a imprensa pouco falar aqui no estado de Goiás, que nós estamos aí com um número altíssimo de casos de trabalhador sendo flagrado em situação análoga à escravidão. E eu vejo gente assim, eu conheço gente da minha convivência diária, gente pobre, lascado como eu, que defende isso, que fala, não, esse trabalhador ele está mentindo, não sei o quê, o patrão fornecia água mineral para ele beber, e ele que pôs água suja dentro do pote quando os fiscais chegaram para incriminar o patrão. Então, assim, é difícil demais a gente entender, nesse momento, o que a gente só consegue entender é que nós temos uma barreira quase intransponível, né? Mas lutar, como diz o próprio Geraldo Vandré lá nos anos 60, né? Lutar não é perca de tempo, então vamos enfrentar, né? Vamos embora. Esperar não é saber, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então a gente precisa fazer a luta constantemente. E no movimento sindical não tem tempo para ficar lamentando e chorando as pitangas. A gente tem que ir para a luta, ela é constante. Inclusive, eu estou aqui com um boné do MST, né? Até para dizer que a luta ela não pode ser vista apenas como única exclusivamente da minha categoria. Eu não posso pensar o mundo do trabalho, o mundo sindical, o movimento social apenas da minha categoria. Eu tenho que olhar para o meu irmão que está lá na rua, varrendo a rua, o meu irmão que está lá na padaria fazendo pão que a população vai consumir, sem ter a menor noção das dificuldades que ele está enfrentando. Então, é aquilo que Marx já dizia, nós, trabalhadores do mundo, precisamos nos unir. Eu me lembro que nos anos 80, eu era um moleque, mas eu acompanhava muito, principalmente através do rádio, quase sempre, quando os metalúrgicos iam fazer greve, eles não colocavam na pauta só a demanda dos metalúrgicos. Ele colocava do pessoal que não tinha onde morar, do pessoal que estava desempregado, do pessoal que estava no campo. Por quê? Porque o trabalho, o desemprego no campo vai levar a gente para as cidades, inchando as cidades de desempregados, gerando mais problemas sociais. Então, era um negócio interessantíssimo que a gente precisa resgatar, precisa ter essa compreensão. A luta de classes, ela não é a luta de categorias soltas, ali cada um cuidando do seu mundinho, não é mesmo, meu caro? A gente precisa estar unido cada vez mais. Tá certo, você falou muita coisa aí, muito importante, que daria para explorar bem mais, né, esses temas aí, a questão religiosa, a questão da luta, vamos dizer assim, as lutas econômica e política, né, dos trabalhadores, que não é só a luta da categoria, mas a luta pela classe trabalhadora, né? Você falou da questão da mídia, enfim, são vários temas aí que dá para aprofundar bastante.
Tá. mas a gente já está chegando aí em 1 hora de live, né? Então, eu queria te pedir para trazer as considerações aí que você acha importantes, considerações finais, coisas que eu não perguntei. Pode também aí falar de outros temas, pega o tempo que você quiser, né? Mas eu queria que você já encaminhasse agora para mostrar aí as perspectivas, principalmente, da luta dos trabalhadores dos Correios nesse ano, e fazer aí o seu encerramento. Você acha relevante falar para a sociedade ainda nessa live? Então, já que eu falei um pouco da questão religiosa, eu tenho dificuldade de guardar versículos, referências específicas na cabeça. Mas eu sei que lá no Velho Testamento, não salvo engano, é Ezequiel que está ali tendo um diálogo com o Todo-Poderoso, e Deus vai dizer para ele que o povo está errando porque o povo não conhece a Deus, né? Ele fala que o cavalo conhece o seu dono, e vai fazer várias referências, no final fala, mas o povo de Israel não conhece o seu Deus. No Novo Testamento, Jesus vai dizer que as pessoas estavam errando porque elas não sabiam pedir, né? Não sabiam o que pedir. O que eu estou querendo dizer com isso? A classe trabalhadora muitas vezes erra em não conhecer os seus mecanismos de luta, não conhecer o seu sindicato, não vivenciar. Muitas vezes é muito mais negócio eu ficar criticando com o colega do lado do que propriamente buscar conhecer, buscar ler, buscar se informar. Muitas vezes a gente faz um acordo coletivo como fizemos agora recentemente, eu não estou falando só de nós de Correio, mas tantas outras categorias, e o trabalhador não se dá o trabalho de ler aquele acordo coletivo. Quando a gente fecha um acordo coletivo, são os direitos dele. Ali está resumido os direitos dele que ele tem durante aquele período. Acordo coletivo 2023, 2024, por exemplo, então até, no caso de Correio especificamente, até 1º de agosto. Esses os nossos direitos. Então, o trabalhador precisa ler. Vamos procurar nos informar mais, vamos procurar ler para que a gente tenha liberdade de pensamento, liberdade de ação, senso crítico. Eu acho que a gente deveria ler mais a biografia dos nossos deputados, deveria ter mais e-mail deles, cobrar eles mais, provocar eles mais. Porque, no final das contas, na época da eleição, desde o vereador ao presidente da República, ninguém fala, poucas deles são eleitos dizendo assim, olha, eu vou defender essa pauta, né? Agora, quando chegam lá, fazem uma situação totalmente diferente daquilo. Então, é necessário que a gente tenha esse conhecimento, esse discernimento, para saber quem de fato a gente está apoiando, quem de fato a gente está defendendo. E se nós, trabalhadores, não cada vez mais fincarmos o pé na conscientização, a gente vai levando a vida aos trancos e barrancos e não gerando vivência. E nós não viemos a esse mundo só para trabalhar. Se a gente for depender do sistema capitalista que aí está, a gente vai só trabalhar. Não, a gente quer trabalhar para viver e não apenas viver para trabalhar. Então, eu queria agradecer muito o espaço, dizer que nós estamos à disposição para discutir qualquer situação dessas que a gente abordou, aprofundar, debater, eu penso que é necessário, nós não somos donos da verdade, nós temos o nosso ponto de vista e o nosso posicionamento, e o nosso posicionamento é defender com o nosso máximo empenho as demandas e as cláusulas dos trabalhadores, não apenas do trabalhador de Correio, né? Mas do trabalhador em geral, aquilo que é que está sendo oprimido, que está sendo massacrado no seu ambiente de trabalho, eu penso que a classe trabalhadora tem que estar defendendo, de mãos dadas, dizendo, estamos juntos, vamos à luta, vamos fazer o enfrentamento. E é isso, meu caro. Queria muito agradecer vocês aí pelo espaço, eu penso que é necessário que a gente passe essa mensagem para a população, dizer que o Correio, para 2024, nós temos como um dos focos nosso principal é essa questão desse concurso, porque o trabalhador está muito sofrido. Isso está sendo sentido na pele, a dificuldade, né, o peso dessa, vamos dizer, dessa desestruturação proposital que foi feita
nos 4 anos da gestão Bolsonaro, nos 2 anos da gestão Michel Temer, pesou demais sobre o trabalhador, e esse trabalhador que hoje está sobrecarregado, que está com a sua saúde prejudicada. Para você ter uma noção, nós temos um plano de saúde que era um dos grandes atrativos do Correio. Era um plano que funcionava, a gente não pagava nada de mensalidade, e quando a gente usava, pagava-se ali entre 5% a 15%, dependendo do piso salarial do trabalhador. Logo no governo, no início do governo Michel Temer, em março de 2017, eles impuseram ao trabalhador uma mensalidade que fez com que dos 85 mil trabalhadores que na empresa existe hoje, 40 mil se retirassem da empresa, inclusive eu. Porque como é que eu vou, recebendo um salário de 2.600, eu vou tirar R$ 900 para pagar de mensalidade no plano de saúde? Isso só a mensalidade. Quando eu vou usar, além da mensalidade, eu já tinha uma coparticipação. Então, é esse o retrato que quer a direita para o trabalhador brasileiro. Exploração ao extremo. E fora da nossa conscientização e da nossa unidade, a gente acha que não tem saída. Então, para finalizar aqui é isso, agradecer, dizer que estamos juntos, necessitando, outras categorias aqui de Goiás. Nós hoje somos organizados nacionalmente em 36 sindicatos, 7 deles no estado de São Paulo, 3 em Minas, 2 no Rio Grande do Sul e o restante é 1 por estado. Então, estamos juntos, precisando, aqui em Goiás, em qualquer canto do Brasil, tem sempre um sindicato de Correio disposto a fazer a luta e disposto a dar as mãos para as demais categorias. Tá bom, meu caro? É isso. Um grande abraço e muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço, Eliseu. Muito boa a entrevista, eu acho que é de utilidade pública mesmo, bem importante, porque mais um serviço público aí que está mostrando que terceirização, privatização não é a solução. Enfim, agradeço aí muito pelo seu tempo, pela sua disposição. E agora, encerrando a live, antes de terminar, eu queria pedir para quem assistiu o vídeo, dê um like aí, faça um comentário, compartilhe, faça todo esse pacote aí do YouTube para que chegue mais trabalhadores, para as pessoas verem esse debate que é tão importante, né? E quem quiser ajudar a financiar o canal também, mais diretamente, para a gente tentar melhorar as atividades, expandir o que a gente faz, a gente tem 2 formas. A primeira é o Pix, nosso Pix é 38-500-70-280. E a gente também tem o nosso Padrim, com M no final, padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Enfim, mais uma vez, muito obrigado, Eliseu, boa sorte aí na luta. Deixa eu só te falar, já que você falou aí na questão do pessoal dar o like e tudo mais, quem quiser conhecer um pouco mais das páginas do Sintect, do trabalho que o sindicato faz também, nós temos um canal também no YouTube, que a gente não está nessa fase avançada que vocês já estão, mas lá tem vários vídeos sobre o que é o serviço de correio, o que são as lutas do trabalhador, o que é o Sindicato de Goiás. Então, tem muito vídeo lá, tem muito material. Só digitar Sintect-GO na internet, que essa abreviaturazinha aqui está aqui atrás da gente, e aí você já vai ser direcionado para a página oficial do sindicato, e tem todo o nosso histórico, todas as nossas cláusulas, demandas de luta, tá bom? Boa sorte para vocês, felicidades para o Mesa de Debate. Precisando, nós estamos à disposição. Fechou. Muito obrigado, Eliseu. Eu coloquei aqui embaixo aí para o pessoal procurar, caso não esteja conseguindo ver aí na bandeira atrás. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, meu cara.